Bem-vindo ao Diretamente ao Direito e hoje, Direito Tributário. No vídeo de hoje, nós vamos tratar das diferenças entre isenção, anistia e remissão tributária. O que vai distinguir uma modalidade da outra. Tanto a isenção quanto a anistia são modalidades de exclusão do crédito tributário. O que isso implica? O que isso significa? O legislador, ao definir que isenção e anistia elas entram como modalidade de exclusão, é como se impedissem o trabalho do auditor fiscal. E é como se tivéssemos o desdobramento da obrigação, do crédito tributário, da cobrança dessa dívida em dois momentos. Nós temos o primeiro instante, que é o surgimento do fato gerador, em que, consequentemente, nasce a obrigação tributária. Então, surge o fato gerador, consequência natural, nasce a obrigação tributária. Próximo passo, a exigência dessa obrigação por meio da constituição do crédito tributário, como já vimos em vídeos anteriores. No entanto, surge uma segunda lei que impede a constituição desse crédito. Então, a gente tem a lei primitiva, que define contribuinte, fato gerador, base de cálculo, define os elementos da obrigação, e nós vamos ter a segunda lei, que impede a constituição desse crédito. Exemplo, a isenção. Então, vem uma lei e isenta uma determinada situação daquela lei que criou o tributo. Então, o contribuinte é como se criasse uma exceção para aquele contribuinte ou para aquele objeto que está sendo isento. Por isso que em muitos países a isenção é tratada como exceção. Então, vem a lei e excepciona aquela situação. Ao excepcionar aquela situação, ou aquele contribuinte, conforme o caso, impede-se o trabalho do auditor, não vai existir o lançamento fiscal. Então, o crédito ele não vai chegar a ser formalizado, ele é excluído. Então, vem uma lei e define as condições para se exigir, por exemplo, IPTU em um determinado município. Posteriormente, vem uma segunda lei e isenta, por exemplo, os proprietários de imóveis que têm área inferior a 100 metros quadrados em um determinado valor, abaixo de R$100 mil, por exemplo, estão isentos do IPTU. Ao criar essa isenção, não vai existir, não vai ser formalizado o crédito tributário. Então, geralmente, a isenção, ela projeta seus efeitos para o futuro, geralmente. Então, ela atinge os fatos que ocorrerem a partir da edição da lei isentiva. Já a anistia é o perdão da conduta, o perdão da infração. Então, o contribuinte estava sujeito à obrigação tributária, exação tributária, descumpriu a legislação e, ao descumprir, ele fica sujeito às consequências daquela infração, geralmente a multa punitiva por ter descumprido a legislação tributária. Vem então, uma lei e perdoa aquela conduta praticada pelo contribuinte. Exemplo, vamos imaginar que surge a seguinte lei. Olha, quem não tiver emitido documento fiscal, nota fiscal nos últimos 2 meses, poderá expedir ou emitir até o final do mês subsequente sem a imposição de multa. Então, perceba que a referência, no caso dessa lei, não é o crédito A, o valor X ou B. O que define a referência legislativa é a conduta praticada pelo infrator que passa a ser perdoada. Essa é uma lei de anistia. Qual a consequência? Por que a anistia está como exclusão do crédito? É como se a exclusão surgisse de forma indireta. Ao perdoar aquela conduta, impede-se o trabalho do auditor fiscal. O auditor não vai conseguir constituir o lançamento, a imposição da multa, o auto de infração para aquela situação. Então, ao impedir o trabalho de fiscalização, exclui-se o crédito tributário. O crédito não vai surgir. Consequentemente, nós temos uma modalidade de exclusão, assim como a isenção fiscal. E, por fim, a remissão.
o que distingue a remissão da isenção e da anistia? A remissão é o perdão do crédito tributário. Então, perceba que a referência agora da lei não é mais a conduta praticada, mas sim a referência é o crédito. Por exemplo, é publicada uma lei perdoando quem está devendo até R$1.000, por exemplo. Nesse caso, não importa a origem da dívida, se foi uma conduta infracional ou não. O que importa é o valor, é o crédito tributário que é a referência. Nesse exemplo, então, há o perdão, assim como também a anistia também é perdão. Só que a diferença na anistia, o perdão é da conduta praticada e, diferentemente, no caso da remissão, é o perdão do crédito tributário. E ao perdoar o crédito, extingue-se aquele valor. Aquele valor deixa de existir, ainda que tenha sido constituído pelo auditor fiscal, ainda que esse crédito já esteja formalizado. Por isso que a remissão é a hipótese de extinção do crédito e não de exclusão. E a diferença para a isenção é que, geralmente, como vimos, a isenção ela tem efeitos para o futuro, então os fatos que ocorrerem a partir de agora, diferentemente a remissão, ela geralmente tem os seus olhos voltados para o passado. Então os fatos que ocorreram, as dívidas que já existem, essas dívidas estão perdoadas. Aí é a lei de remissão. E como vimos, remissão é modalidade de extinção do crédito. E ao passo que anistia e isenção são modalidades de exclusão. Agradeço a sua atenção. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Se tem algum comentário ou crítica ou sugestão, não deixe de registrá-lo. E até nosso próximo encontro.